Pois é, como você já deve ter percebido, em Chaves e Chapolin a galera fuma muito. Como vai, dona Cigarra? E como está seu marido? Ele foi fumado. Infelizmente, esse vício foi o grande responsável por levar vários de nossos heróis e hoje você vai saber tudo a respeito disso, porque dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Então se prepare para não pegar um cigarro para fazer manobras de ioiô e vem com a gente. Cigarro é uma coisa maluca, porque muda muito a percepção das pessoas de acordo com as suas gerações. Eu sou de 91, então eu me lembro muito bem de anos 90, a galera fumando muito. Meu avô, principalmente, era uma chaminé. Fumava em casa, fumava no carro, fumava em todo canto. E era algo muito, mas muito comum até alguns anos atrás. A galera fumava em lugares fechados, a gente chegava em restaurantes, o pessoal perguntava: ah, você quer área de fumante? Meu, na boa, era liberado fumar dentro de avião, dá pra acreditar nisso? Mas aqueles que são mais jovens ainda, que pegou 2005 para frente, mais ou menos, devem ter a percepção do Brasil muito menos fumante, porque o número de fumantes caiu muito, temos leis mais rígidas, mais campanhas de incentivo contra o cigarro e por aí vai. Tanto é que de 2010 para cá, o número de fumantes no Brasil despencou em 35% e no mundo todo tem diminuído. O que leva muita gente a assistir Chaves e Chapolin e comentar coisas mais ou menos assim no canal. Oi, anos 70, isso que foi época boa. Professor fumando charuto dentro de sala de aula, Madrugão com o seu derby queimando mão de criança. Ah, isso que era macho de verdade, não os Nutella de hoje em dia. Isso só cola para os selvagens. Vamos analisar cada caso, porque algumas pessoas eu só vi fumando em cena. No caso da Florinda, por exemplo, eu só me lembro de vê-la fumando interpretando a Celina. E eu queria chegar mais cedo, mas não passava um táxi nem para remédio. O Carlos Villagrán também fuma em algumas ocasiões, mas é coisa rara. Pois então venha. A Maria Antonieta eu sequer me lembro de ter visto fumando, talvez tenha aparecido, talvez não, sinceramente não me lembro, mas a real é que fazendo pesquisa para esse vídeo, a gente não encontrou absolutamente nada se essas pessoas fumavam na vida real mesmo. E para não ter nenhuma foto conhecida fumando, não ter mais informações a respeito disso, eu acredito que eles nem fumavam não, só fumavam em cena, aqui ali quando precisava, ou então fumaram durante um período muito curto de suas vidas. Coincidentemente, todo mundo que eu falei tá vivo até hoje. Ainda bem. Ah, mas espera aí, também tem o Edgar Vivar, que tá vivo, firme e forte até hoje. E nos primeiros episódios de Chaves, em muitos momentos, ele fuma também. Bem, como eu dizia, o que eu queria mesmo era passar o Natal com a família. Até o personagem Sr. Barriga fala sobre esse vício. Eu devo reconhecer com certa vergonha que faz mais de 20 anos que eu fumo. Mas nunca soltou a fumaça, não é? E virou até piada do Chapolin na saga dos Piratas, porque ele aparece na primeira parte. Está vendo esses barris aí? Sim, são parentes deste aqui? E no segundo episódio, depois de ser pego, rola isso aqui. Onde é que tá o Pança Louca? Saiu um pouquinho, capitão. Ele foi comprar cigarros, mas ele volta já. Ele volta já. E por que tem tanta certeza que ele vai voltar? Porque ele tem que trazer o troco do dinheiro. Mas, mesma coisa, também não encontrei nada a respeito do Edgar Vivar falando se fumava, se não fumava, nada. Mas, como eu disse, vamos lembrar que nos anos 70 fumar era algo muito, mas muito comum. Eu não consegui encontrar dados dos anos 70 do México, mas esse gráfico mostra a baixa da população fumante de 2002 até 2016. Se era tão alto assim em 2002, imagina como era 20, 30 anos antes disso. Por muitos anos, o cigarro foi divulgado de uma forma muito normalizada e romantizada no mundo todo, até com bebês em propagandas. Sério, é surreal, né? E também sempre associavam com beleza, masculinidade, charme, força. Você sabe. E do Edgar a gente não sabe muita coisa. Agora, da Angelines Fernandes,
Olha, essa aqui soltava mais fumaça do que Kombi a diesel. Ela fumava muito. Tanto é que tem uma cena que gera muita curiosidade até hoje. Primeiro, a bruxa do 71 vai para sua casa. Melhor não dizer nada. Com licença. Tem toda. E logo depois vem isso. Repare na janela da casa dela. O sujeito assim tão grandão e ainda faz xixi nas calças. Reparou que uma pessoa acende um cigarro lá atrás? Provavelmente foi ela mesma, que tinha acabado de entrar nessa parte do cenário. A filha da Angeline chegou a dizer que a sua mãe fumava mais de 2 maços por dia, o que acabou trazendo diversos problemas de saúde no começo dos anos 90. Inclusive, desenvolveu câncer de pulmão e faleceu de falência múltipla de órgãos em março de 94. E o seu grande amigo do elenco, o Ramon Valdez, nosso eterno e querido Seu Madruga, também fumava muito, mas muito mesmo. Tanto é que o que tem de cena do Ramon fumando não é brincadeira. Tem até piada aberta com isso em alguns episódios. O cara era uma máquina de fumaça, eram outros tempos, mas ele chegou a fumar escondido das enfermeiras quando estava internado, já no finalzinho de sua vida. Inclusive, ele ficou bem mal de saúde por anos. Se você não sabe, é só assistir o vídeo que está aqui no card, porque a gente detalhou tudo sobre o fim do Ramon Valdez, como foram seus últimos momentos de vida. Quando entrevistamos o Esteban, o filho do Ramon, deu para perceber a frustração dele, não sei se essa é a melhor palavra, quando fala a respeito dos cigarros do pai. As marcas de pintura, os cigarros. Ah, os cigarros. Mas a gente consegue saber muito mais no livro que o Esteban lançou. Ele escreveu com o maior carinho, falando a respeito de várias lembranças e muitas memórias de seu pai. Esse capítulo específico é dolorido, tanto é que se chama A Maldição da Família. Quando meu pai era adolescente e ainda morava em Ciudad Juárez, ele experimentou um cigarro pela primeira vez. Como acontece com todos, parecia desagradável, mas para ficar legal com os amigos, continuou fumando até que infelizmente começou a pegar o gosto e passou a fumar mais, embora de forma discreta. A situação piorou quando os atores de Hollywood das décadas de 30 e 40, como Humphrey Bogart e John Wayne, atores que os irmãos Valdez admiravam, apareceram fumando em seus filmes, que supostamente reforçou a virilidade dos personagens que interpretaram. O resultado foi que, com o tempo, mais e mais jovens e até moças aderiram a essa nova moda, como meu pai, que em pouco tempo já havia se tornado viciado. O trecho é longo, mas vale a pena, é muito interessante. Sendo adolescente, lembro-me muito bem da rotina do meu pai quando acordava. Sentava-se na cama, acendia seu primeiro cigarro e, quando estava na metade, parava, se espreguiçava e, bocejando, olhava para fora da janela de seu quarto e olhava atentamente para o céu. Então se benzia e dizia, em nome de Deus, e ia para o banheiro com seu jornal ou sua revista favorita e seu maço de cigarros sem filtro. Embora, se naquele dia tivesse uma gravação, levava seu roteiro de Chaves ou Chapolin para estudar lá. Dentro do banheiro, ele continuava fumando e saía fumando. O passo seguinte era pedir para que a gente preparasse um café preto com açúcar bem quente e levar onde ele estivesse. Ao mesmo tempo, acendia outro cigarro e continuava lendo notícias no jornal, assistindo televisão ou revisando seu roteiro. Quase todos os eventos eram acompanhados por outro cigarro. E claro, era inevitável após o café da manhã, almoço ou jantar, também acompanhado de outro café. É um pouco louco imaginar o Seu Madruga de manhã ali tomando um café, lendo o roteiro, ou então lendo o roteiro quando tava no banheiro, mandando aquele fax. Ai, mamãezinha, eu não aguento mais. Ai, churros! Ai. Quando ele ia trabalhar, pedíamos a sua bênção, ele nos dava um beijo, entrava no carro e antes de ligar o motor, adivinha, já estava acendendo outro cigarro. Infelizmente, esse hábito de fumar fazia parte não só de sua rotina, mas também de sua personalidade. Ramon Valdez, sem cigarro, não era o meu pai. Para piorar a situação, ao gravar Chaves e Chapolin, muitas vezes o fazia enquanto fumava, o que naquela época no México raramente era visto na televisão. Então, se você assiste Chaves e Chapolin e vê a galera fumando e pensa, mas na década de 70 isso deveria ser muito comum, provavelmente isso acontecia o tempo todo,
pelo jeito não. Sem medo de errar, estimo que ele fumou facilmente mais de 3 maços de cigarros por dia. Provavelmente esse vício desagradável, junto com a tendência genética da família Gomes Valdez Castilho, com grande propensão a adoecer por causa do câncer, levaria meu pai a adoecer e morrer. Meu avô Rafael, minha avó Guadalupe e meus tios Herman, Cristóbal e recentemente Manuel morreram da mesma doença. Pensa só o quanto isso é forte, o quanto isso é profundo e triste, porque o Esteban tem lembranças muito claras das manhãs ao lado do seu pai. Vamos lembrar que o Ramon faleceu há 36 anos. Quantos anos ele está falando aqui dos roteiros de Chaves e Chapolin, lembranças década de 70, que ele tem de cada coisinha que ele fazia de manhã, sempre acendendo um cigarro. Olha o quanto isso marcou ele. Então, bora de palavra-chave. Se você pudesse voltar no tempo e dizer qualquer coisa a qualquer pessoa do elenco de Chaves e Chapolin que já faleceu, o que você diria? Você pegaria o Chespirito, falaria alguma coisa, você pegaria o Ramon Valdez e falaria, mano, larga esse cigarro, velho. Você vai morrer jovem desse jeito, a gente te ama, a gente quer você por aqui por muito tempo. Provavelmente isso é o que eu falaria, né? Porque eu já comecei a falar muito do fundo do coração. Pra Angelines a mesma coisa também. Enfim, conta aí, quero saber. E é claro, só dando um reforço, de forma alguma esse vídeo, até mesmo que eu estou falando, tem um tom moralista. Muito pelo contrário. A ideia é uma conscientização e também explorar esse lado dos atores e das famílias que a gente muitas vezes não sabe. Acho que esse tipo de informação é muito importante passar. Obviamente, mais uma vez, sem julgamento algum, é lógico. Tá bom? Põe a sua criatividade para funcionar e enquanto isso eu vou falar sobre aquele que provavelmente é o cara que mais apareceu fumando no seriado, o Mestre Linguiça. Professor Girafales e Charuto estão sempre juntos, o que é no mínimo curioso, porque em sua autobiografia o Rubem conta a respeito de um momento em que pediu permissão para o Chespirito para realizar um trabalho e foi negado. Uma empresa em Los Angeles, Califórnia, me propôs fazer um comercial de cerveja que seria muito bem pago. Então falei com o Roberto para avisá-lo e ele me disse categoricamente que não. Sua imagem é saudável, Rubem. Você não pode anunciar cigarros, cervejas, conhaques ou licores, sem vícios. E teve muita razão. Se as pessoas viessem me ver nos meus shows ou assistissem ao programa, era por conta do exemplo através do saudável Professor Girafales. Ele não fumava cigarro, mas charuto estava sempre ali, né? Sei lá. Cheira que é uma delícia. Enfim, até o final de sua vida, ele continuou ali fumando seu charuto numa boa e o vemos assim em muitas imagens. E chegou até a dizer isso aqui em uma entrevista para o jornal mexicano Reforma. Desde os anos 70 fumo um charuto diariamente. Tinha que sair do set para fumar, porque só quem podia fumar no set era o Chespirito, o Roberto Gomes Bolanhos. O dono da Televisa, El Tigre Azcárraga, só permitia ele fumando no set, os demais tinham que sair. E ele dá mais detalhes a respeito disso em sua autobiografia, numa parte em que conta que o Chespirito ficou muito amigo do Emílio Azcárraga. Dom Emílio proibiu fumar nas instalações da Televisa. Naquela época não havia campanhas contra o câncer, mas a ordem era por conta do medo que Dom Emílio tinha que causasse um grande incêndio nas instalações de televisão. E ele estava certo, a maior parte dos sets, dos cenários e camarins eram feitos de madeira ou compensado, além de terem armazenadas grandes quantidades de fitas eletromagnéticas e de filmes altamente inflamáveis. Mas Roberto se rebelou novamente, porque o único vício que sempre teve era fumar delicados com filtro. E delicado é uma marca de cigarro normal, tá? Eu sei que esse nome não é muito comum, é claro, mas enfim, é só esse cigarro aí. E ele foi ver o Tigre para lhe dizer que não conseguia cumprir essa ordem. Dom Emílio, então vou embora, porque não posso trabalhar se não fumar. Se estou sem cigarros, não posso fazer nada. Eu tenho esse vício, infelizmente, disse-lhe Chespirito. A consideração de Emílio Azcárraga Milmo por Roberto era tão grande que ele concedeu permissão por escrito para que somente ele, em
toda a Televisa pudesse fumar dentro das instalações. Lembro que assim que Chespirito acendia um cigarro, o povo da segurança corria pedindo que ele apagasse. Eu tenho permissão de ascárraga, dizia eles, tirando aquele documento que sempre carregava dobrado no bolso da camisa ou jaqueta. Pois é, o baixinho era o bambambam ali no meio. Mas você tá pensando que só por isso a história dele com o cigarro é legal? Claro que não, besta! Interpretando Chaves e Chapolin, principalmente, não nos acostumamos a vê-lo assim, mas o Roberto fumou, e fumou bastante. Inclusive, em esquetes lá do tempo de Super Gênios, o Roberto já aparecia em cena fumando. E na sua autobiografia, ele conta como começou a fumar. Quando ficou entediado numa longa fila para tirar a segunda via da carteira de alistamento do exército. E lá estava eu quando observei um senhor que fumava com tanto prazer que tive vontade de fumar um cigarro também. Naquela época eu ainda não tinha caído nas garras desse vício, de modo que meu desejo não era devido a uma necessidade fisiológica ou a busca por algo que provocasse satisfação. Tudo que eu procurava era um hobby que me ajudasse a suportar o tédio da espera. E é claro que eu não tinha cigarros comigo, mas não demorei nem um minuto para descobrir que um colega estava com um maço de cigarros no bolso da camisa. Me dá um cigarro? Pedi, tentando fingir que era um fumante de fato. Não esperei a resposta, mas tirei o maço do bolso dele e peguei um cigarro. Acho que devo ter mesmo feito isso naturalmente, pois o colega foi acender o cigarro como sempre fazia depois de ter respondido. Sim, claro. Naquela época ainda não era costume dizer, vá em frente. E ele também conta como parou de fumar muitos anos depois. No fim de 1994, foi se encontrar com Ramiro Jiménez, um amigo e empresário teatral, quando percebeu que tinha apenas um cigarro em seu bolso. E foi aí que ele começou a pensar que talvez, só talvez, devesse parar de fumar. E esse relato também é longo, mas é muito emocionante. Quando fazem terapia, os alcoólatras não prometem que nunca mais provarão uma dose de bebida alcoólica na vida. Eles nem mesmo prometem que vão deixá-lo por um mês, nem por uma semana, nem por alguns dias. Tudo que eles se comprometem é parar de beber durante o dia de hoje. E amanhã, quem sabe, poderiam voltar a tomar um drink, ou dois, ou nenhum. Então foi o que eu tentei fazer ao me sentar à mesa de dominó. Hoje, eu disse a mim mesmo em segredo, não vou fumar. E amanhã? Quem sabe? Mas não apenas eu consegui, como também foi capaz de fazer o mesmo no dia seguinte. E também no seguinte do seguinte. E o seguinte do seguinte. E assim por diante até o dia em que escrevo estas linhas. O que acontece em meados de julho de 2005. Isso é, quando completei 10 anos e meio de ter me livrado do mais estúpido e prejudicial dos vícios, o fumo. Mas então, o que nos levou a iniciar essa prática terrível? Estupidez, é claro. A estupidez de imaginar que um cigarro na boca seria suficiente para nos dar a aparência de adultos, em vez de deixar essa tarefa nas mãos de quem inevitavelmente a desempenha: o tempo. Que isso pareça acontecer com demasiada lentidão quando você é jovem? Sem dúvida, mas isso é motivo suficiente para confiar o futuro da nossa saúde à vontade de um assassino. E é claro que é um assassino. Não importa se em algumas ocasiões não consegue matar a vítima, pois a tentativa de assassinato é suficiente para qualificar o agressor como assassino. É verdade que a mim o vício não conseguiu matar, mas me deixou um enfisema no pulmão do qual não poderei me livrar pelo resto da vida que me restar. Assim como não poderei eliminar muitas das múltiplas sequelas que a prática idiota me deixou. A bronquite crônica, por exemplo, que alguma vez já alcançou o grau de aguda. E que consegui superar naquela ocasião, mas cuja ameaça de reincidência ainda paira sobre mim. Tudo isso além do catarro cotidiano que entope minha garganta e, consequentemente, minha respiração. No entanto, sei que é apenas o custo da minha estupidez. Apesar disso, embora reconheça que minha reação foi muito tardia, sei que ainda estou muito melhor do que há 11 anos. E tenho certeza de que, se eu não tivesse tomado essa decisão, minha autobiografia consistiria em muito menos páginas. Quer dizer, antes tarde do que nunca, mas quanto menos tarde, melhor. Não posso fechar essa sessão sem repetir o que comecei a responder quando alguns entrevistadores me perguntam: qual foi seu maior sucesso e qual foi seu maior fracasso? De longe, meu maior sucesso foi ter parado de fumar. E claro, meu maior fracasso foi ter começado a fumar. E se todos esses grandes atores, essas pessoas tão queridas, não tivessem fumado, tivessem parado antes, ou qualquer outra coisa, talvez tivessem vivido
muito mais, nos alegrado por muito mais tempo. É uma pena. Só quem já perdeu uma pessoa querida por conta desse vício sabe o quanto machuca. Então, se você é fumante e tem vontade de parar, tô deixando alguns links na descrição que podem ser muito interessantes. Se isso te comoveu de uma forma para querer mudar, saiba que eu fico muito feliz e fica aqui o meu grande abraço e minha confiança de que sim, você consegue. E não importa a idade, não importa nada, não importa se é charuto, cigarro, pendrive que tá na maior moda aí, a galera fumando, principalmente uma galera nova que acha isso muito legal. Olha o relato do Chespirito, que começou fumando querendo parecer mais adulto e tal, e quando chegou no fim da vida, sofreu muito, mas muito por conta dessas decisões. Não sou eu que estou dizendo, é o relato dele, de um cara que foi tão sábio, tão inteligente, um cara tão importante na nossa cultura. Então, mais uma vez, sem julgamento algum, mas repense, tá? E se você não fuma nada, conselho de amigo, nem comece, nada, nem mesmo esse pendrivezinho da moda. Nas palavras do próprio Roberto, a ideia dele lá atrás já era parecer mais adulto, mais descolado e blá blá blá. No fim da vida chamou tudo isso de estupidez. Então, não vai nessa não, beleza? Até porque, como eu disse, o fim de vida dele foi muito, mas muito sofrido. E, infelizmente, o Chespirito passou por maus bocados por muitos anos e você pode saber tudo sobre isso no vídeo que está aqui do lado. Logicamente, com o maior respeito do mundo, a gente reuniu informações sobre o final da vida do Roberto, que ele não conseguia respirar direito, teve que se mudar. Enfim, não foi nada fácil e a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.